Bom dia, eu sou o professor Marcos Abraão, de morfofisiologia de sistema imune e hematológico. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre complemento para sistema imune. Como eu falava na última aula, conversávamos sobre a questão de imunidade inata, de diversos eventos, os quais pertenciam certamente à questão dessa imunidade. Então, com isso, o que acontece? Você tinha uma disponibilidade de ações, as quais certamente poderiam fazer com que você tivesse o quê? Uma diversidade também de respostas, onde estas respostas não dependeriam certamente do quê? Dos eventos correlacionados com a memória. Nós poderíamos simplesmente ter o quê? Barreiras as quais eram importantes para esse organismo, fazendo com que houvesse o quê? Certamente uma diversidade de atividade por parte da qual esse organismo poderia o quê? Conter uma série de agentes, os quais simplesmente não haveria necessariamente uma memória envolvida, não haveria necessariamente uma questão de um reconhecimento específico. Mas nós começamos também a falar de alguns eventos que começavam a fugir disso aí, que participava de dois eventos, tanto como de resposta não específica, como resposta específica. Foi o caso da fagocitose, quando a gente conversou em relação aos fagócitos. E eu disse a vocês que esses fagócitos tinham que a possibilidade de você poder fazer com que o organismo pudesse responder o que com eventos também específicos, ou seja, você teria dois em um, vamos chamar dessa maneira, onde uma uma resposta ela é tão importante que essa resposta sendo tão importante poderia participar tanto da memória inata como adaptativa. Então, com isso, a fagocitose entrou nesse processo, onde você tinha o quê? Processo através via fagócitos, de destruição de agentes patogênicos, porém, essa mesma ação poderia participar de imunidade específica através de quê? Da chamada apresentação de antígeno. Então, com essa apresentação de antígeno, você teria o quê? O fluxo, certamente, de trabalho para que houvesse o quê? Uma necessidade desse organismo poder fazer com que houvesse o quê? Uma ativação de células mais específicas. E isso é importante, porque você poder contar, obviamente, com essa especificidade, você leva o quê? Menos tempo, você leva certamente o quê? Uma maior poder de destruição também em relação aos próprios que presença de antígenos. Outro evento que era importante era inclusive esse que agora nós estamos falando. Nós temos o quê? Um evento onde opa, deixa eu voltar um pouquinho, que eu fugi, que é a questão do complemento. O complemento, como eu disse a vocês, é uma cascata enzimática, tá bom? Produzida no fígado, muito importante para o sistema imune. Ela, obviamente, está envolvida também com a questão de quê? De eventos mais antigos, processos dos quais você tem o quê? Proteínas, eventos que são simplesmente o quê? Responsáveis para a destruição de uma série de células, onde muitas vezes eu não vou depender de uma resposta específica, mas nesse caso aqui você tem um evento também que é muito importante que depende de resposta específica. Eu estou me referindo também ao próprio anticorpo. Tá? Então, o anticorpo vai participar desse evento para poder ativar. E por que ele dá a resposta específica? Porque eu posso pegar um antígeno, uma proteína estranha, pegar segmentos dela e montar exatamente que anticorpos voltados especificamente para aquelas áreas. Não precisa ser um anticorpo para todo o antígeno. Eu posso ter vários anticorpos para diversas partes dos antígenos diferenciadas. Então, com isso, o complemento, o que ele tinha? Ele tinha uma cascata onde você tinha 9 componentes, eles são representados pelo quê? Pela letra C, que é exatamente de complemento, e vai de 1 a 9. Muito importante exatamente para te mostrar que essa cascata, ela depois também de ativada, ela faz com que haja o quê? Uma lise na célula. É o desenho que eu falei para vocês que está à sua direita, onde vocês têm diversos poros aí na membrana. Esses poros na membrana vão fazer com que haja entrada o quê? De líquido de fora da célula para dentro da célula.
Então, consequentemente, vocês vão ter o que? A participação, um desequilíbrio osmótico, onde essas proteínas vão participar, vão contribuir para que haja o quê? Essa passagem de líquidos, obviamente, fazendo com que haja o que é a chamada lise osmótica. Outro ponto importante que a gente vai estar vendo aqui é a questão que você tem o quê? No complemento, um fragmento, tá? Maior, e esse fragmento maior consegue se dividir o quê? Em fragmentos menores. É o que vocês estão vendo aí, por exemplo, aqui na própria cascata que está sendo mostrada no centro. Repare que, por exemplo, o item C2, ele quebra o quê? Em C2A, C2B. Depois, C3 quebra em C3A e C3B. E o que são o A e o B? O B é o fragmento maior, obviamente, dessa quebra, dessa lise, tá bom? E o fragmento A vai ser o fragmento que menor dessa lise, dessa quebra. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Eventos importantes correlacionados com isso aí. Bem, isso faz com que você tenha, certamente, também enzimas e uma série de outros processos que vão participar disso, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes com vocês, tá? Vou chamar apenas aspecto de algumas coisas principais, até porque essa é a proposta da disciplina. A gente dá uma noção para vocês do que seria, obviamente, esses eventos. Mas os que eu vou chamar a atenção são de suma importância, tanto que vocês de biomedicina vão depois aprofundar mais isso. Como? Quando forem ver imunologia clínica, tá? Mas os eventos principais, a base, tudo isso é minha responsabilidade e é isso que vocês vão ver aí. Agora você repara uma particularidade que tem na cascata complemento. Quando você chega até o C5, repara que o C5 quebra o quê? Em C5A e C5B, tá? Essas duas moléculas. Inclusive, na aula passada, se você lembrar bem, quando eu mostrei para vocês um fagócito, deixa eu ver se eu consigo voltar um slide aqui, que eu mostro isso para vocês. Deixa eu ver se ele volta aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos ver. Aqui. Pronto, ele vai carregar já já para vocês. Eu estou no slide onde eu mostrei uma fagocitose indireta, tá bom? E a bactéria, ela está envolvida por uma proteína, uma chamada C3b. A C3b, exatamente, é resultante dessa o quê? Dessa quebra, essa quebra em relação ao como é que chama assim? A proteína principal, que é a C3. Então, a C3, que vai daquela cascata de C1 até C9, C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a C3 é quebrada em A e B. A B, exatamente, que vai fazer o quê? Uma vai ter um receptor, e aí que vem a parte interessante. Essa proteína liga-se no que eu quero fagocitar, no caso o quê? A bactéria, e vai permitir que haja o quê, garotos? Exatamente a possibilidade de aumentar o poder de fagocitose da célula. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo isso, garotos? Que tem exatamente uma molécula, onde esta molécula será responsável pelo quê? Para aumentar a capacidade. Como é que ela aumenta a capacidade de fagocitose? É porque para essa molécula existe o quê? No caso do C3b, tem um receptor na célula. É o que você vai ver no desenho do meio, assim que carregar, se alguns não estiverem vendo, o desenho do meio é exatamente o quê? Em direção ao slide. Onde você tem lá o quê? A partícula, a estrutura vermelha, que é a bactéria, tem projeções delas em azul, que é exatamente o C3b, e o receptor está exatamente aonde? Na célula, ou seja, no macrófago. E especificamente esse receptor se chama CR1. Esse CR1 liga-se a essa molécula, o C3b, e faz com que haja o quê? A possibilidade de você poder o quê? Fazer essa ligação. Então, com isso, eu aumento o poder de fagocitose da célula, por ter o quê? Um receptor específico para a proteína. Aí o anticorpo que está ali do lado. Agora você já sabe que essa estrutura que está à direita, que tem a parte verde e tem os bracinhos, se chama anticorpo imunoglobulina. Que já a gente já vai estar falando algumas características um pouco mais profundas em relação ao anticorpo. Tá? Não vai ser só isso, não. E esse ponto de ligação, repara o seguinte, o anticorpo, ele se liga também na estrutura vermelha, e repare-se que você tem o quê? Vários anticorpos nessa estrutura vermelha, que é o quê? A bactéria. E a bactéria tem o quê? Por sua vez, se liga a essa estrutura do anticorpo. Porém, você tem uma parte da imunoglobulina que permite o quê? A ligação no fagócito.
Então, com isso, já que liga no fagócito, o que vai acontecer? Você vai aumentar mais ainda a velocidade de fagocitose dessa célula. E é claro, por quê? Porque você tem receptores específicos. É igual a história da chave. Quando você tem uma chave para fechadura, ela abre o quê? A sua porta. É a mesma coisa aí. Você tem simplesmente receptores para essas estruturas. No caso, a cadeia pesada, que é exatamente essa parte verde do anticorpo, se liga no fagócito, tá bom? E a parte azul é o quê? A parte exatamente que liga o quê? Que é o pedaço do complemento que se liga, é claro, também nesse fagócito. E daí? Bem, agora eu vou voltar de novo lá para nós, vou trocar de slide de novo, vou voltar lá para o nosso complemento. Vamos lá. E não adianta vocês ficarem futucando aí. Eu agora mexo no slide. Eu fico vendo aqui, vocês tentando não mais mexer. Então, como eu estava dizendo a vocês, é um sistema de enzimas que está o quê? Montado pelo fígado, tá bom? Esses fragmentos que são exatamente o quê? Representados pela letra C de casa. Você tem lá de C1 a C9, ok? E é claro, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, mas eles não encaixam dessa maneira. Vocês simplesmente têm o quê? Quebras deles. E você vai reparar depois, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais à frente, que você tem exatamente ligações dessa estrutura aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Quando você... Fica mais fácil enxergar agora o C3, tá? Eu estou de novo no slide de número 10, da proteína do complemento. Dá um tempinho que ele vai carregar para você. Não precisa mexer. Melhor, você não vai conseguir mexer. Ele vai carregar já para você. O que acontece? O C3, veja lá, ele quebra em C3A e C3B. Então, muitas dessas moléculas vão ser exatamente quebradas por quem? Enzimas. Por isso que você tem que 30 proteínas séricas aí envolvidas nesse processo. É um processo complexo, no qual exatamente você faz esse túbulo. Lembra a história do túbulo que eu disse a vocês? Você tem lá, vamos dizer aqui, eu estou com um copo aqui. Aí o copo simplesmente não tem o fundo. Aí você está vendo como se fosse a passagem. Então, com isso, esse tubo, pensa como se estivesse aqui encaixado em cima do quê? Da membrana celular, fazendo exatamente o que vocês estão vendo à tua direita aí. Exatamente, olha a ligação dele lá em azul. Só você ver lá o pequenininho, lá de C1, 2, 3, todos eles ligados. Até o último, que aí você vai ter o quê? C6, 7, 8 e 9, eles seguem exatamente essa sequência. 6, 7, 8 e 9. Só os anteriores é que vão precisar ser quebrados em partículas maiores e menores. Essas partículas, exatamente que vocês estão vendo ali soltas, tá? C3A, C5A, são moléculas que depois vão ter funções, que eu vou comentar depois com vocês. Vão ser fatores quimioatraentes, vão ser fatores, por exemplo, como vocês viram lá no desenho, se não viram agora, vocês viram certamente no slide que vocês estudaram na aula passada, o tal do C3B ligado C3A ligado à tal da bactéria que eu estou falando. Então, com isso, vai favorecer sempre o quê? A fagocitose. Querem perguntar alguma coisa específica disso aí? Por favor, meninos? Eu considero, minha opinião, tá? Eu vou dizer a vocês. Eu acho um dos assuntos mais complexos de imunologia. As pessoas têm maior dificuldade. Eu mesmo, quando aprendi isso há mais de, vamos lá, 25 anos atrás, também eu bati a cabeça para aprender. Vocês não me perguntarem, me causa muita estranheza. Certamente. Mas não vou insistir muito, não. Vou perguntar mais uma vez. Algo me perguntar? Não? Então vamos lá. Vamos continuar. Como eu disse a vocês, e estudem, tá? Lembre-se que vocês têm atividades as quais já estão disponíveis lá no sistema. Já coloquei a vocês, já tem 2 atividades. Então, chegando mais 2, tá? Para a gente poder fechar. O tempo agora é ouro. Temos agora, simplesmente, acredito não. Nós temos agora, a partir de agora, vamos lá, semana do dia 11. Então, com essa aula, além dessa aula, temos o quê? Mais 3. Ou seja, estamos prestes a acabar nosso programa de imunologia. Favor estudar, favor fazer aquelas atividades, tá? Porque elas serão travadas, aí não adianta depois me passar e-mail, professor, esqueci, professor, não fiz, sei lá o quê, tá? Posso fazer então, senhores, só um minutinho que eu tô falando, por favor. Então, senhores, tratem de entrar lá no sistema. Quando der exatamente o dia e a hora, o Google Forms, ele fecha, ele trava, aí não entra mais.
Ah, mas você libera. Não libero nada. Fez, fez. Não fez, já foi. Ok? Então, não esqueçam de fazer isso aí. Vamos lá. Quem queria falar alguma coisa aí? Eu, Rose. Pode falar, Rose. Normalmente se ficam em independência na sua disciplina? Dependência? Perde na matéria, no Passo ou não passo? semestre? Ah, sim. Você passa. Caso Se você não. normalmente fica na experiência de professor. Ah, tá. Vamos dizer. Eu acho pouco provável você não passar. Você vai passar. Eu tenho certeza que você vai passar, Rose. Mas vamos dizer que você está querendo dizer a hipótese de um aluno não passar. É isso? E aí depois pode seguir à frente? Meu conselho é que não faça isso. Não é isso, não. Na Então, por que experiência não se pergunta? de professor que o senhor tem, de seus alunos anteriores, Ah, você normalmente os perguntando a alunos mim? ficam independentes, perde na sua disciplina Não, normalmente? Ou todo mundo sempre não. passa direto? Todo mundo não. Sempre tem ser os famosos 5%. A famosa estatística. Lembra quando, quando eu conheci todos vocês, eu virei e falei assim, aquela hipótese exatamente que quase de Einstein, e você ter o quê? 1 a 2% no universo que pode acontecer? Certamente acontece. Mas eu acho raro. Com a quantidade de pontos que vocês têm, a quantidade de atividades que vocês têm, tem que fazer um esforço muito grande para perder. Ao contrário, passa. Mas se estudar também. Aí tem que estudar. Se não estudar, é complicado. Mas se estudar, passa tranquilo. E meu conselho, para aquele 1 a 2% que, não você, que eu sei que você vai passar, Rosa, mas aquele 1 ou 2% que Amém. sempre eu falo todo santo ano, eu digo o seguinte: não deixa para depois. Não passou por acaso, isso não vai acontecer. Vou dizer novamente, não vai acontecer. Mas se acontecer, não deixa para depois. Refaz a disciplina logo, porque você está vendo que é muito assunto. Porque o problema é o seguinte: geralmente, imunologia, você é de qual curso? Nutrição. Pois é, nutrição. Você também vai ter imunologia clínica. Então, imunologia clínica, adivinha, é tudo de básica. Adivinha a farmacologia que vocês vão ter? Tem muita imunologia. Adivinha a fisiopatologia? Nossa, como tem! Então, garotos, vai ser base exatamente para o entendimento, porque se vocês deixarem de entender imuno, compromete as outras. E não tem como os outros professores falarem. Isso vale para biomedicina, isso vale para nutrição, isso vale para qualquer um de vocês. Eu acho o seguinte: imuno é base exatamente para entender doença. Você quer entender doença, você quer entender exatamente o que acontece no organismo, então a gente precisa exatamente entender bem o sistema de defesa. É por isso. Então, é claro, vai passar? Vai passar. Mas vai precisar estudar mais? Vai, porque vai ter mais coisa. Eu estou dizendo, a gente faz uma compactação, ainda mais que esse curso se chama Sistema Imune Hematológico. Então a gente faz uma compactação disso aí, tá? O assunto tem muito mais coisa, tem muito mais densidade. Você pode estar, complemento mesmo, é uma aula que eu não dou. Hoje você vai dar o quê? Na aula de hoje. Geralmente eu pego 3, 4 aulas. Mas tem muita coisa mesmo. Pega uma turma, pegar uma turma de biomedicina, pega uma turma de odonto, o que quer que seja, pega exatamente e a gente aperta isso aí. Tem muito mais coisa. Eu estou pegando os itens principais aí, tá? Então eu vou dar uma enxugada nisso, mas pode estar certo. São itens essenciais, porque os que eu vou falar são exatamente as bases para vocês entenderem fisiopatologia e imunologia clínica. Vocês todos vão ter isso. Nutrição vai ter isso, porque tem que entender, obviamente, você ter uma resposta diferente nutricional para os indivíduos, obviamente, com certas patologias. E biomedicina, nem preciso dizer, é quase vocês lembrarem o nome do pai e da mãe de vocês. Não saber imunologia é complicado. Tem que saber e muito bem. Tem que discutir pau a pau comigo. É isso aí que dá base a você, sustentação, inclusive para vocês poderem discutir temas, senão vocês ficam só meros ouvintes, meras esponjas. Isso não vale, tá? Isso aí tem um monte da multidão. Você pode estar certo. Virologista de internet eu nunca vi, tá cheio. Ó, tem um monte de com PhD aí falando muita bobagem, mas tá falando. Então, para vocês discutirem bem, saberem o que estão falando com base, entenderem o que estão prescrevendo, entenderem o que, inclusive, estão administrando, isso vai para vocês, nutricionistas, tem que entender bem imunologia? Sim. Porque você entende sistema de defesa? Sim. Entendeu? Seria isso. Bom, beleza? Mas vai dar tudo certo. Relaxa. Ok.
É só, lembra aquela história da madrugada do final de semana, aquele por exemplo, após o almoço do Dia das Mães, do Dia dos Pais, o que você vai fazer? Sentar, ó, e estudar. Mas tem o resto. Aí é com o resto. O meu tem que estudar e muito. Valeu, Rose. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Fique inspirado. Vamos nessa. O que acontece? Isso que vocês estão vendo agora já deu também conversando com vocês para dar tempo de carregar o slide. O slide hoje está mostrando para vocês o quê? As 3 vias principais do complemento. Ele tem 3 vias? Tem. 3 vias, as quais são de suma importância para o quê? Para a ativação do complemento. Que é cada uma delas vai exatamente caracterizar o quê? Aspectos da resposta imune. Lembra que eu disse que o complemento poderia tanto estar na resposta específica como na resposta específica adquirida como a imunidade inata? Você, nesse instante, tem as duas aí. Repara. Ou melhor, eu vou perguntar a vocês. Até pelo que eu falei até semana passada, e vocês estavam lendo, vocês estão me pedindo, vocês me pedem tanto, que eu quero meu... Aqui chama que vocês estavam falando? Um dia desse eu estava vendo aí, um e-mail que chegou para mim, que eu preciso, porque minha nota de parcial não está aqui, eu preciso passar, eu tenho comprometimento com isso, e não sei o que. Excelente ter comprometimento com a nota, mas também tem que ter comprometimento com o estudo. Então, já que tem comprometimento com o estudo, eu acho isso muito bom, que aí vocês me cobram, eu adoro que vocês me cobrem, eu vou dizer de novo, eu amo isso de vocês. Quando vocês não falam, que me incomoda, mas quando vocês me cobram, eu amo de paixão. Então vamos lá, deixa eu fazer uma pequena pergunta. Qual delas que você acharia que seria, pergunta interessante até para a prova, olha só, qual seria a via mais moderna, evento mais moderno que você teria aí? Qual seria a opção de vocês? Clássica, lectina ou alternativa? É o tempo de eu colocar minha água no copo que eu quero que vocês pensem nisso. Qual das 3 vias, entre via clássica, lectina e alternativa, o que você está vendo aí que está te chamando a atenção do que eu já falei anteriormente? Tem uma estrutura aí em especial que é bem importante, e eu disse que ela é bastante, que representa uma das coisas modernas na evolução do sistema imune. Quem seria a via mais moderna em relação a isso que eu estou dizendo? É o tempo de eu colocar e me tomar uma aguinha aqui. Estou olhando para vocês. Olhe para as 3 vias. Em especial, olha exatamente para a ativação dela. A primeira fase que tem lá o micróbio. O que no micróbio que você está vendo, que está ligando nele, que está te chamando a atenção, que seria a coisa mais moderna? Vamos lá. Vamos à lista. Tô falando com alguém? Tô falando com um monte de gente, graças a Deus aqui, ó. Andresa, Bianca Araújo, Bianca Carvalho, Catarine Santos, Davidson, Érica Nascimento, Fabiano Lopes, Fabiana Monteiro, Felipe Cardoso, Kelly Freitas, Kelly Nunes, Larissa, Laís, Lohana, Luana, Luísa, Rafaela, Romário, Rose, Samara, Samuel e Thalita. Estou perguntando aos 22. O que vocês estão vendo de mais importante aí, que está ligado ao micróbio, que está te chamando a atenção, que você poderia chamar essa via, eu acho que é a mais atual comparada com a outra. Qual delas? Podem falar até pela forma. Se Alternativa? Você... Rose, que tá falando? Eu. É Rose? Isso. Segura aí a tua informação, que eu já vou avançar com você. Concordam com a Rose disso? Vamos, meninas. Professor, bom dia. Bom dia. Eu acho... Meu nome é Felipe. Eu estou vendo, eu Felipe. Acho Bom que dia para você. a via lectina, porque ela tem uma chave que está encaixando a lactina no carboidrato que contém a monose que está contida na bactéria, em maioria das bactérias. Bacana. Bacana. Vou usar o que você está falando aí, vou usar o que a Rose está falando. Vocês todos concordam? Os outros, que agora sobram 20 pessoas, que certamente têm opinião, sei disso. Concordam com eles? Já me deram 2 pontos para explicar uma coisa. Tá ótimo, vamos começar bem. Aguardando vocês, meninos. Ou quer que a aula vá até meio-dia?
Infelizmente eu não posso, mas posso ir até 11, então não tem problema nenhum. Bora, garotos. Tic-tac, tic-tac. Não tem nenhuma opinião, os outros 20? Professor, tem como repetir a pergunta, por favor? Posso sim, Laís. Vamos nessa. Vocês estão observando nesse instante agora, eu acho que carregou para todo mundo, a via clássica, lectina, alternativa. Todas elas são ativações para o quê? Ataque em cima de micróbios, tanto que os micróbios estão ali, cada uma delas, tá? Ah, eu posso ter cada uma ativada separadamente? Pode, e tem. Aí eu estou fazendo uma pergunta que é assim, vocês olhando esses micróbios, e eu perguntei o quê? O que chama atenção nessa via de ativação de cada uma delas? Quem seria o item mais moderno, mais atual disso aí? Tem uma molécula que está ligada a esses micróbios, que é muito importante, que eu falei, ela dá exatamente, inclusive, o caráter da resposta específica. Quem é? Só é a clássica, porque eu acho que aí tem um anticorpo ligando, né? Ah, concordo com a dona Rafaela. Mas não fiquem tristes, Rose e Fernando. Que eu vou explicar, tem uma coisa muito importante que vocês acabaram de falar aí, que é bem legal. Tá bom? Valeu, dona Rafaela. É isso mesmo. O anticorpo tem que lembrar o seguinte, de novo, a gente batendo naquela história. Lembre-se que esses braços que estão ligando, estão segurando, quando estiver segurando aqui também, as mãos aqui, estou segurando a bactéria. Ótimo. Ou melhor, deixa eu até usar a caneta aqui que fica mais fácil vocês verem. Tá aqui, ó. Anticorpo, ó, com os dois bracinhos segurando lá, aqui as pontas da caneta, aqui da minha caneta. Repara uma coisa, esse anticorpo, para ele poder segurar, significa que tem o quê? Lembra que eu disse que eu precisava ter um anticorpo para toda a bactéria? Eu poderia ter vários anticorpos ligados a essa bactéria. E por que eu posso ter vários anticorpos, Marcos? Porque ele é uma grande proteína. Se é uma grande proteína, tem vários aminoácidos. Se tem vários aminoácidos, eu posso exatamente representar o quê? Um anticorpo para cada segmento do quê? Dessa proteína. Então, isso é importante. Por isso que a via clássica é a mais atual, é a mais moderna, porque exatamente usa uma molécula de grande, vamos dizer assim, permite exatamente uma grande variabilidade. Eu posso ligar em vários pedaços dela, em vários cantos diferentes dessa bactéria, posso montar várias estruturas ao longo da bactéria, muito importante isso, e isso exatamente é a única via, e aí é que a gente vai agora, a primeira questão, vocês não esquecerem, a única via que é ativada por anticorpo. Primeiro ponto para a gente aprender já agora. Via clássica é a única que depende de anticorpo. Eu já vou até contar para vocês, se vocês conhecerem anticorpo. Tem dois anticorpos que somente encaixam aí. É IgG e IgM. Ah, não são 5, Marcos? IgA, IgD, IgE, IgM, IgG, que eu comentei e depois eu vou falar? Sim, eu vou comentar e vou falar sim. Mas tem dois específicos que ligam ali, e muito bem, e ativam isso muito bem. E eu vou te explicar a diferença. E essa diferença, pessoal, é demais. Ela é importante, muito importante em relação a isso aí. É o IgG e o IgM, que depois eu vou te contar por quê. Mas elas, somente essa via, a via clássica, é ativada por anticorpo. Não esquece isso, não. Lectina e alternativa não depende. Aí eu vou começar a usar o que Fernando e Rose falaram para mim. Vamos começar com a Rose. Via alternativa. Por que essa, exatamente, não é a via mais moderna? Repara uma coisa que está ali. E eu vou usar um pedaço do que o Fernando me falou. O Fernando falou assim, mas Marcos, na superfície da bactéria não tem vários açúcares, não tem várias estruturas lá? Isso, tem sim. Por isso que a via alternativa, se você reparar, tem lá ó, um B, um D, um P, várias estruturas que estão lá no C3 estão ligadas do que no micróbio. Eu estou nesse instante do lado direito, tá? Na via alternativa. Estou explicando essa. Então, na via alternativa, você tem exatamente aquele complexo lipídio-carboidrato. Lembra da história do peptídeo-glicano que eu falei na semana passada? Exatamente aquilo ali. Você permite que haja uma ligação nessa estrutura que é o quê? Primordial, antiga. Depois dos coacervados, quem que apareceu? As tais das bactérias. Vocês vão ver isso em CMC. Vocês vão ver que os primeiros, lá em evolução, que os primeiros seres, após os coacervados, há milhares de anos atrás, foram as bactérias, bem antigas. E essas bactérias, exatamente, tem o quê? Nós temos estruturas que são o quê? Constantes.
Essas estruturas constantes permitem que você tenha o quê? Numa via do complemento alternativa, essa sim é a mais antiga das vias, tá? E não depende de anticorpo. Lembre-se disso. Essa via não depende de anticorpo. Somente a que depende de anticorpo é a via clássica. Quais? Depende de quê, então? Eu estou falando, deixa eu acabar de falar que você vai saber. Como eu estava dizendo, a via clássica, ela depende de quê? Exatamente dos anticorpos, ok? Então, essa é a via mais moderna. A via mais antiga depende de quê? A Rosa está me perguntando. Depende exatamente somente das estruturas que estão ligadas na própria bactéria, com o surgimento dela. É aquele complexo de lipídio e carboidrato. É o que eu chamo de peptídeo glicano. Essas estruturas, só a presença delas, só em elas existirem, exatamente ativa o complemento. Ou seja, basta a bactéria entrar, aquelas estruturas ali de lipídio e carboidrato vão ativar o complemento. Então quer dizer que aquela via alternativa, tem mais uma coisa agora que eu vou falar, ela é imunidade inata, imunidade na qual não tem memória, isso aí. A bactéria entrou no organismo, bastou expor, lá está com as suas estruturas, olha lá a estrutura tudo exposta na superfície da via alternativa, o complexo lipídio-carboidrato, tudo exposto, bastou aquilo ali entrar na nossa pele e exatamente para o quê? Está no nosso tecido um tempo, o complemento é ativado. Você vai ter exatamente o quê? Um disparar do mecanismo do complemento, tá? Então, e essa via é uma via exatamente ligada ao quê? À imunidade inata. Então, se eu te perguntasse assim, senhores, da via clássica, lectina, alternativa, qual via que é a mais importante relacionada à via exatamente dessa resposta imune inata? O que é resposta imune inata, professor? É resposta que não tem memória. É resposta exatamente quando você entra em contato com o antígeno, ele simplesmente o quê? Dispara o mecanismo de defesa. Essa resposta, essa via que eu estou chamando, é a via alternativa. Tá? E quem é que ativa isso? O complexo lipídio-carboidrato que está na superfície do micróbio. Tá clara essa primeira parte que eu estou falando? Se não estiver, me pergunta agora. Entendeu, Rose? Você está me perguntando agora aí? Entendi, professor. Entendeu agora por que, por enquanto, porque que a via alternativa ela é mais antiga? Porque exatamente ela vai reconhecer exatamente os antígenos de superfície dessa estrutura. Aí Fernando já está falando cá com os botões dele. Pô, ele me esqueceu aqui. Não te esqueci, não. A via da lectina, ela é, vamos dizer assim, ela não é antiga, mas foi recentemente descoberta. Tipo uns 20 anos, uma coisa assim. Como? Tem uma estrutura, tem uma proteína, tá, que é muito comum, tá, no meio. Inclusive, até na UFBA tem um professor meu que fazia muito teste com essas proteínas, que você encontrava, inclusive, em ouriço do mar, para fazer reações imunológicas. É exatamente o que você está lendo ali, que o Fernando falou assim, mas Marco, tem uma coisa que encaixa ali no micróbio, chamado de lectina. O que é lectina? Lectina é uma proteína, tá? Ela consegue exatamente fazer com que haja o quê? Um disparo do mecanismo imunológico. É antigo? É antigo. É a figura do meio, tá? Tô no mesmo slide, não troquei de slide, não precisa tentar trocar de slide. É o mesmo slide, tá? Eu estou no mesmo slide, falando das 3 colunas aí. Essa via do meio, tá? Exatamente esse desenho do meio, tá lá escrito via de lectina. Aí você tá olhando o micróbio de novo lá rosadinho. E tá vendo do lado, escrito lá, carboidrato contendo manose. Concordo com o Fernando. O Fernando virou para mim e falou assim, mas Marcos, manose não é açúcar que está lá sempre nessa bactéria, qualquer bactéria que seja? Sim, está. Exatamente essa é uma forma também, em função da idade dela, em função do tempo dela de existência no planeta, de você exatamente reconhecê-la, que é a via de manose. É o açúcar presente também no micróbio. Mas lectina foi recentemente descoberta. Recentemente eu falo de algumas décadas, 2 décadas, de 1 a 2 décadas. Então, com isso, o que acontece? Ela ativa exatamente o quê? Processos de complemento, o que nos micróbios. Ou seja, eu posso destruir micróbios via essa proteína lectina. Eu tenho isso? Tem. A gente tem no nosso sistema, nós temos exatamente o quê? Esse tipo de proteína, tá bom? Circulante no plasma. E permite exatamente que eu dispare por essa via destruição de micróbios.
Então, com isso, ela não é nem tão velha, nem tão nova, tá? Mas ela está no meio. Mas ela é considerada como via na qual seria de memória, ou seja, eu tenho o quê? Um mecanismo onde tem especificidade? Eu tenho especificidade ao ponto de ter o quê? Variabilidade, igual eu tenho no anticorpo? Não, não tem. Você só liga ali porque tem o tal do açúcar, tá? A tal da manose. A manose está ali presente, que é o quê? Uma parte da bactéria. Então, com isso, a proteína ativa aquilo ali. Que depois, ó, vai disparar a cascata. Olha quem está ali, C2, C4, todas as outras, tá? Então, com isso, a via clássica é a via de anticorpo, é a mais nova, é a mais exatamente a que está ligada à imunidade o que é adaptativa de memória, porque eu tenho o quê? O anticorpo. O anticorpo é a molécula na qual exatamente o quê? Representa a variabilidade, representa exatamente que tem o quê? Várias estruturas que podem se ligar ao longo da bactéria. Eu não tenho apenas uma única que se liga na bactéria. Lembre-se disso. E a alternativa é a mais antiga delas. Ela liga o quê? Em vários complexos, exatamente que eu chamo de lipídio e carboidrato. É o que vocês vão escutar, tanto nutrição como biomedicina, vão escutar o que lá? Ah, o professor de microbiologia. Olha, a bactéria tem lá na sua parede peptídeo glicano. Biomedicina mais ainda, que vai escutar muito isso em farmacologia clínica, quando estudar antibióticos, quando estudar, vocês também, nutrição, vão estudar isso, vão ver em vários eventos. Ou seja, a história do peptídeo glicano vai ser muito importante, porque é ela quem dá resistência à bactéria. É ela quem confere exatamente ela durar décadas fora do organismo. Porque exatamente ela faz um espessamento, ela faz aumenta o espessamento dessa parede. Consequentemente, ela consegue sobreviver o quê? Em vias adversas. Então, por exemplo, de cima lá de uma mesa, no chão, qualquer lugar assim, aquele poeirão, lembra da história da salmonela que eu contei para vocês? Você tá lá na Avenida 7, não você, que você não tem cara disso. Você resolve comer aquele hot dog esperto. E aí o cara abre o panelão lá e dá uma poeira lá no chão. Na hora do poeirão, naquele período de verão, lá vai a poeira toda para dentro lá do hot dog. Ah, mas a água vai ferver. Que ferver nada? Aquela água lá geralmente não está nem fervendo, tá quentinha. Esse quentinha só é um mero meio de cultura. Então, dona bactéria que estava lá no chão, no cocô do cachorro, que quer que seja, na poeira, cai tudo no panelão. E é claro, ela vai direto para você e essa bactéria vai entrar em atividade. E por que ela está ali protegida? Porque exatamente espessa o tal do complexo lipídio carboidrato que eu chamo de peptídeo glicano. É ele que vai fazer com que haja esse aumento da parede bacteriana, que depois vocês vão ter mais detalhes. A via da lectina é outra também, que não depende de anticorpo. Não esquece disso. Tanto a alternativa como a lectina não depende de anticorpo. Ok? A única que depende de anticorpo é quem? A via clássica. 2 deles. IgG e IgM. Ah, por quê? Depois eu vou te contar. Perguntas? Então vamos lá. Opa, fala. Quem fala? O anticorpo Rafael, Fala, Rafael. o anticorpo sempre vai vir dessa forma, tipo, ele sempre é representado pela mesma figura? Sim, sim, sim. Vai ter uma figurinha diferente depois, que eu vou te mostrar, tá? Mas deixa a gente chegar no anticorpo. Mas a simbologia dele, padrão, é essa aí. 2 bracinhos com uma estrutura exatamente fixando o outro. Essa estrutura, esse Y, pronto, vamos lá. Esse Y, vamos lá, esse Y. Vamos fazer um Y aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Esse Y, aqui, pronto, aqui. 2 bracinhos em azul e um vermelho aqui. O vermelho, depois você vai aprender que tem o quê? A função do anticorpo. O tal do bracinho azul, que está aqui na minha mão, vai ser exatamente o que vai ligar na estrutura, a proteína, tá? Isso é padrão. Sempre você vai ter a simbologia assim. Mas vai ter mais variáveis nessa estrutura, tá? E depois eu vou te mostrar como é que é. Mas, em linhas gerais, essa estrutura tem exatamente o quê? Todas elas mantêm esse padrão dessa maneira. Tá bom? Só isso, Rafael? É isso. Pronto, vamos nessa então. Vamos avançar. Então, vamos lá. A via clássica, deixa eu ver só se tem uma coisa aqui em especial aqui para poder falar. Não. Via clássica. Vamos ficar na via clássica aqui primeiro.
até o meu talento aqui para ficar indo e vindo. A via clássica sempre ela vai começar por uma estrutura que a gente chama de C1. O tal do C1 precisa exatamente para quê? Para que haja essa ligação exatamente depois do quê? Do C2A e do C4, do C2 e do C4. C2 e C4 vão se ligar a esse C1, tá? Sempre. Sempre vai ser nessa sequência. Ah, mas vai ser o quê? C1 e C2? Não. Aí é que vem a questão. Aí que eu falo sempre que vem a questão do complemento. Você tem um pequenino detalhe aí. Não liga C1, C2, 3, 4, senão fica fácil explicar o complemento. Na via clássica, você tem exatamente o quê? Primeiro, C1 vai ligar ao C4. Já começa por aí. Então, você vai ter o quê? A ligação do C1 no C4. E aí, esse C4 é que vai seguir depois para todos eles. Repara que tem uma coisa que é comum. A via clássica, lectina e alternativa. É o tal do C3. O C3 tem em todo mundo, se você reparar bem. Então, quando você olha lá, estou no mesmo slide ainda. Slide 11, onde tem o quê? As 3 colunas. Clássica, lectina, alternativa. Quando você olha lá a estrutura, o que acontece com ela? Ela simplesmente tem o quê? A ligação... Opa, eu que passei agora sem querer, desculpa. Você tem lá as 3 colunas e tem uma coisa que é comum às 3. É o C3, em laranja, uma marrom aí, amarronzada, tá? Na terceira parte. Repara que o C3 está ali em 1, o C3 está tanto na via clássica, lectina, alternativa. Aí eu já posso adiantar uma coisa para vocês. Para você exatamente ter, repara, para você poder ter as 3 vias, eu dependo de uma proteína especial para poder existir. É o C3. O C3 tem que existir para as 3 existirem, senão não existe. Porque você pode notar uma coisa. Repara no que a Fernanda me respondeu, que é a via clássica, o que o... Não, Fernando, é isso, acho que é isso. E o meu amigo também respondeu na via da lectina, e a Rose falou da via... Isso, a Rafaela. A Rafaela falou da via clássica, o Fernando falou da via da lectina, e a Rose da alternativa. Cada um deles, independente se é antiga, se é nova, todas elas dependem de uma proteína. C3. C3 está aí. Repara. Agora tem uma coisa. Repara que na via alternativa, na última coluna, ela já liga direto no C3. Estão vendo que o C3 é o primeiro que é ligado? Aí você vai perguntar, por quê, professor? Aí é que está a parte interessante. Você tem exatamente algumas modificações estruturais nela, que no caso da via mais antiga, você não precisa. Ela é mais agressiva. Porque se você liga logo no C3, sabe o que acontece? O tal do túbulo vai aparecer muito mais rápido. No caso da primeira, da clássica, que depende de anticorpo, o que acontece com ela? Ela precisa de várias estruturas ligando o quê? Ao redor da bactéria, ou um ponto específico da bactéria. Mas isso não dá maior especificidade, então isso também não gasta menos energia? Gasta, porque você vai ter anticorpos. Mas na via alternativa, não, ela é muito mais agressiva. Ela destrói rapidamente, exatamente o quê? Várias bactérias. E isso é interessante. Lembra que eu te disse que o sistema imune, ou qualquer sistema fisiológico, tá? Porque o imune não é um sistema fisiológico, é um sistema de defesa. Lembre-se que ele é o quê? Ele é importante para uma coisa, exatamente para destruir o mais rápido possível o agente agressor. Por isso é que vocês viram aquela foto cinza do lado direito nos slides anteriores, onde tinha o quê? Vários poros. Aqueles poros é exatamente o quê? A questão dessa via de destruição. E aí cabe uma outra pergunta, que eu vou, de repente, juntar com a da Rafaela. Ela me perguntou assim, mas Marcos, o anticorpo está representado assim? Aí eu falaria assim, sim, está. Porém, eu posso ativar a via clássica alternativa ao mesmo tempo? Pode. Posso ativar as 3 ao mesmo tempo? Pode. Não tem problema nenhum. Entenda uma coisa, garotos. Na hora que o sistema imune é ativado, na hora que ele é disparado, ele não poupa esforços para eliminar rapidamente isso. Tudo isso que eu estou te contando desde o início para cá, tudo isso é ativado ao mesmo tempo. Tudo é jogado no meio da história. Tanto que você, depois de horas, o sistema inato não teve efeito, entra logo o adaptativo. Começa rapidinho o adaptativo. Por quê?
Porque exatamente você precisa ganhar tempo, exatamente com o quê? Essa questão exatamente de, vamos chamar assim, de destruição. Eu não posso ficar perdendo tempo para que, obviamente, o quê? O indivíduo não possa, vamos chamar dessa maneira, ficar produzindo sistemas de defesa e gastando energia. Quanto menos tempo ele usar o sistema de defesa e ele puder destruir logo isso, tanto que no final, olha quem é que é a resultante de todos eles. Citólise, ou seja, lise celular, destruição de célula. Por quê? Exatamente desequilíbrio osmótico, entrada de água para dentro da célula. Bom. Repare que vamos voltar agora para a via clássica. Pronto, já notamos que C3 é comum a todos. Mas repare na via clássica. Você tem um tal de C1. O C1 vai exatamente fazer base o quê? Para ligar o C2 e o C4. Vou precisar novamente voltar para te mostrar uma coisa lá atrás. Vamos voltar de novo os slide. 1, 2, 3. Pronto. Tá todo mundo agora aí, eu até espero um pouquinho. Tá todo mundo agora no slide 8, onde está aquele complemento e anticorpos, fagocitose indireta? Já chegou lá? Tá carregando aí. Conta aí. Já tá. Chegou todo mundo? Pronto. Ótimo. Que bom que ajudou já o sistema. Graças a Deus. Não vou nem falar muito para depois não dar confusão. Repara que vocês devem ter pensando assim, poxa, esse cara enrolou a gente. Eu tô aqui olhando essa história de complemento e anticorpo. Eu vi o anticorpo até que ele falou lá, em verde e amarelo, do lado direito. Mas ele não comentou nessa história que está ali embaixo, onde tem um tal de C1Q, C1R. Estão olhando para ele? Do lado direito, embaixo? Parece um módulo espacial. Estão vendo, meninos? Slide 8? Sim? Pois é. Essa estrutura é a prima do anticorpo. Mas só que ela tem um papel muito importante. Deixa eu contar para vocês. Foi Rafaela que me perguntou isso. Marcos, você tem um anticorpo, tem essa simbologia, e eu falei para ela, isso pertence à via clássica e ativa o sistema complemento. Mas só que tem um detalhe que também vocês não me perguntaram, até porque não está ali. Como é que eu ancoro, que é ancorar, tá? O termo exatamente que você usa é ancorar, é igual um barco. O barco não lança uma âncora, tá lá navegando, tá lá na Baía de Todos os Santos. Aí você vai, joga uma âncora para querer parar o barco, senão a correnteza leva, não é isso? Pois é, para você poder ancorar uma proteína dessa, você precisa de uma estrutura. Adivinha qual é a estrutura exatamente que no complemento, na via clássica, olha como é a via clássica moderna. Ela até tem uma estrutura de ancoragem. Para isso, olha ela aí, exatamente parecendo um módulo espacial. É o tal desse C1Q. C1Q, C1R, C1S. Eu não vou te explicar como é essa ativação, mas vou te contar uma coisa. Essa proteína, que tem que ser uma proteína, tá? Ela ajuda exatamente a ancorar o sistema complemento. De onde é que ela apareceu? A gente vai voltar de novo lá para o slide, de novo lá para frente. Vocês vão ver que lá tudo começa na via clássica com um tal de C1. Mas não é o C1 pura e simplesmente. É essa estrutura que está aí. Perdão. Essa estrutura vai fazer exatamente com que haja o quê? Uma ancoragem por parte do quê? Do anticorpo. Vai permitir exatamente o quê? Que ele ancore nessa estrutura. Com isso, ele vai ficar o quê? Fixo. Vai ficar exatamente o quê? Bem o quê? Seguro. E uma coisa que depois eu não volto mais para esse slide, tá? Aproveitando que já estamos aqui. Repara no slide do meio que eu estava falando para vocês. Olha como C3, como eu te disse, o C3 está presente em todas as vias. Clássica, alternativa, lectinas. E repara uma coisa que está ali nele, ó. Repara que a bactéria, ó, tem em primeiro lugar o tal do IgG. Lembra, Rafaela, que você está me perguntando? Marcos, a representação clássica dos anticorpos é essa? É representação clássica. Você vai ver um que vai depois ter uma diferença nele. Mas todos eles vão ter sempre essa estrutura de braços, parecendo braços, ligando, e essa estrutura o quê? Alongada. Ou seja, um Y, né? Lá está o IgG. E olha quem está ali do lado, na bactéria do meio, onde você tem a ativação do complemento, quem está ligado na bactéria. O tal do C3b de bola. O C3b de bola é no mesmo slide, não saí dele, tá? No slide 8, onde você tem o quê? A figura logo no baixo, tá? Onde está a bactéria em vermelho. Ela está em verde, essa bactéria, tá? Então, repara nela. Você simplesmente tem lá uma
estrutura, e essa estrutura que está ali está ligada o quê? À bactéria. Mas para quê? Para exatamente favorecer fagocitose. Toda vez que você tem essas... Para que você liga? Aí vem outra pergunta para a cabeça de vocês. Por que eu ligo o anticorpo C3b ali? Porque você tem que pensar que o fagócito, que está em amarelo, tem receptor para tudo isso. Exatamente a ideia do quê? De você ter uma... Cadê ele? Ah, sumiu? Não, não sumiu. Tá aqui do meu lado ainda. De você ter uma... Deixa eu botar aqui. Pronto. Aí vocês enxergam. Na minha mão, ó, tá brilhando aqui, é uma chave. Essa chave aqui vai encaixar onde? Lembra da história da fechadura? Pode ser a chave lá da faculdade, então ela vai, abre a faculdade. Se não é da casa de vocês, que vocês têm a de vocês, vão abrir a casa de vocês. Ou da minha casa, que eu vou lá, abro minha casa. Ótimo. Essa chave exatamente permite que tenha um quê? Algo que vai encaixar cada fechadura que se adapta perfeitamente. É a ideia daquele receptor que está ali. O receptor que você tem no fagócito, que é o tal do CR1, que liga no C3b, é exatamente para quê? Para fazer um processo de fagocitose mais rápida. Quando você tem um receptor para uma molécula dessa de superfície, é a ideia lá que o Rafael estava me dizendo. Que ele virou e falou assim, Marcos, você tem aquele via da lectina, a lectina ligada à proteína, exatamente para poder, o quê? Ativar o complemento? Eu vou dizer, sim. Mas agora, tem mais uma coisa que acontece. Eu permito que o fagócito tenha um receptor para essa estrutura. Consequentemente, o que vai acontecer essa demanda? Vai fazer com que você fagocite isso mais rápido. Faça o quê? A introdução dessa estrutura para dentro da célula. É o que você está vendo aí, a bactéria entrando dentro da célula. Repara lá, ela está sendo englobada e está sendo puxada para dentro da célula. Isso que eu estou falando está claro para vocês ou vocês querem tirar dúvida de alguma coisa? Lembre-se que essas proteínas, esses anticorpos, favorecem isso. Inclusive, já vou dar um nome para vocês desse processo. Esse processo em imunologia se chama opsonizar. O que é opsonizar? Opsonização. P de Paulo, mudo. P mudo. Opsonizar é o processo de fagocitose mais rápida. Mas ela não fagocita, Marcos. Mas ela pode fagocitar mais rápido ainda. Como? Porque tem um receptor para a proteína. Então, já que ele tem um receptor para aquilo ali, vem lá o fagócito, reconhece, opa, a estrutura para o meu receptor engloba aquilo ali. Então, o processo de fagocitação é muito mais rápido. E esse processo se chama opsonização. É uma fagocitose mais rápida. Opsonizar é isso aí. Vamos lá. Deixa eu avançar novamente lá no nosso slide novamente. Agora eu estou avançando novamente, garotos. Estou trocando de slide. Aí estou indo para aqui. Pronto. Vamos lá para os eventos. Tudo isso que eu estou falando, todos esses eventos aí, são importantes para fazer essa história aí que vocês estão vendo agora. O que eu faço aí, professor? Esses 3 processos. Olha, coincidência, olha quem está no meio, que eu acabei de falar. Olha o termo que está ali. Opsonização, indução de fagocitose. Opa, que legal, você adivinhou, né? Pois é, adivinhei. Vamos lá. Opsonizar exatamente ou induzir a fagocitose ou tornar a fagocitose mais rápida. Lise, eu já tinha te contado. Lise exatamente é o quê? É o processo final, onde você vai formar exatamente... O que é o... Ah, tem mais uma coisa que eu nem contei. Eu não contando coisa para vocês. Lembra que eu te falei, vai, C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Sabe o que é um C9? É o tal do túbulo. O túbulo C9 é formado exatamente por quê? Todas as estruturas de proteína, formando o quê? O tal do túbulo. Olha meu copo aqui, sem o fundo, pensa nele aqui sem o fundo, olha que eu estou batendo no fundo. Imagina que não tem o fundo. Você vai ter o quê? O túbulo. Esse túbulo vai estar encaixado aonde? Na membrana. Quando estiver encaixado na membrana, o líquido de fora passa para dentro da célula e a célula sofre uma lise osmótica, um rompimento de membrana, obviamente por causa de quê? De desequilíbrio osmótico. Com isso, esse é o primeiro dos métodos de destruição. O segundo é o que você está vendo ali no meio. Opsonização. O que é opsonizar, Marcos? Opsonizar é o processo de quê? Destruição de células, acelerando a fagocitose. Então, com isso, eu induzo fagocitose. É o que você está vendo no desenho. Repara lá a bactéria em verdinho, repara, e ela está exatamente com os receptores.
Aí vem a pergunta lá, foi do Fernando, ele falando da lectina. Pode estar certo, Fernando. Nesse fagócito aí, tem receptores para lectina, tá? Então, eu posso também usar receptores da lectina. Pô, esse fagócito então tem tudo, né? Tudo que pode favorecer e poder englobar pode estar certo. Essa membrana é gigante. Isso que a gente está vendo aqui, meninos, é apenas uma estrutura didática, tá? Onde você está vendo cada um desses pedaços. Mas pensa você ter quilômetros de estradas cheias de sinalizações. É a ideia da membrana. Ela tem um monte de estruturas que estão exatamente ligadas aonde? A membrana celular, para favorecer esse englobamento, favorecer exatamente essa destruição. Outra coisa, você tem lá na sua estrutura, repare lá, receptores para o complemento, por isso que tem opsonização. E, é claro, tem uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a tal da inflamação. O processo inflamatório é muito, digamos assim, favorecido por isso. Ah, por quê, professor? Lembra que eu disse... vou precisar voltar um pouquinho, um slide, para mostrar uma coisa para vocês. Voltei um slide, estou no slide 12 novamente. Repara lá numa coisa que está acontecendo quando você olha C2, C4, o próprio C3. Repara que eu sempre disse, forma um fragmento A e um fragmento B, fragmento A e fragmento B. Repara que esses fragmentos, vocês podem me perguntar, Marcos, para onde é que está indo esses fragmentos? Vamos lá no C3. Ó. Repara que o C3B, tá? Repara de B de bola. Vou fazer com a via alternativa, tá? Que tá mais fácil por causa da setinha. Repara que o C3B, ele tá o quê? Saindo uma seta. Tá mostrando exatamente o termo opsonizar. Então significa o quê? Ele vai ligar lá na bactéria, na célula que tem que ser destruída, e vai favorecer o que? A fagocitose. Aí você pode estar me perguntando, e C3A, professor? O C3A vai fazer exatamente o tal do tubo. O tubo que eu falei que faz o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faz exatamente o tubo que encaixa na membrana, permitindo que o líquido saia de fora para dentro da célula. E ela lise. Por isso que ela sofreu uma citólise. Mas aí vocês estão me perguntando também uma coisa na cabeça de vocês. Mas ele falou do C3, mas é aquele C2B, aquele C4A. Para onde é que eles vão? Aí vem exatamente essa resposta, essas outras pedaços, fragmentos do complemento, para onde é que eles vão? Vão exatamente provocar esse processo que está agora aí no slide 12. Inflamação. Eles vão exatamente disparar vários processos diferenciados do que? Nas células. Então, consequentemente, o que eu posso fazer com isso aí? Chamar mais células para lá. Estão vendo ali, por exemplo, olha, tá aqui escrito, ó, blood. Blood é exatamente o quê? O vaso sanguíneo, tá? É do lado direito, tá? Inflamação, tem um tubinho ali desenhado. Tissue é exatamente tecido. Esse tecido, você nota que é o seguinte, o fagócito, que é essa célula amarela, que pode ser até um monócito, por exemplo, o que está fazendo? Está se diferenciando em macrófago, a hora que ele está passando pela parede do vaso. E está indo para onde? Para o tecido. E repara o que está fazendo. Está sendo o quê? Chamado. Essas moléculas, garotos, têm um nome. São chamadas fatores quimiotáticos. O que são os fatores quimiotáticos? Deixa eu aqui ligar primeiro o meu computador, que já está com cara que já deu cansaço nele. Espera aí. Vou botar uma energia aqui nele. Só um minutinho. Só por favor. Pronto. Olha ali. Repara uma coisa. O que a gente está chamando ali exatamente são chamados fatores quimiotáticos. O que é um fator quimiotático? Lembra a história da bandeira? Que eu disse um pouco mais atrás, eu falei assim, meninos, de vez em quando, o que acontece? Parece que coloco umas bandeiras, igual a história do anticorpo, que eu coloco uma bandeira lá na estrutura que eu quero fagocitar. Então, consequentemente, o que acontece? Eu consigo fazer o quê? Com que aquela estrutura possa ser fagocitada mais rápida. Mas eu posso exatamente também usar essas proteínas para o quê? Chamar outras estruturas, outras células, para o processo onde está ocorrendo a tal da inflamação. Isso é importante.
Por que isso é importante, professor? Porque isso vai exatamente atuar e ajudar no processo de quê? Ser exatamente o fator de convocação. É o que a gente chama de fator quimiotático. O tal do fator quimiotático, exatamente, é para quê? Para você convocar mais células por tal do sítio inflamatório. Isso eu já vou te mostrar já já quando a gente chegar à inflamação. Então, você tem algumas funções. Vamos lá para o complemento. Quais as funções principais? Lise, que é destruição de célula. Depois, opsonização, que é o processo no qual eu faço o quê? Acelero todo o processo de fagocitose dessas células. E depois eu tenho a inflamação, que é o processo para quê? Para exatamente fazer com que as células sejam convocadas em maior quantidade para aquele local onde aconteceu o quê? Está acontecendo o combate, o embate entre bactéria e célula. É aquela história do corte, lembra que eu te falei? Onde você, de repente, com um corte, cortei minha mão e está aquele halo vermelho agora, nesse instante, na minha mão. Aquele local mostrando que está vendo o quê? Corrente sanguínea indo para minha mão. E aí, com isso, consequentemente, várias células vão estar ali, de defesa. Isso exatamente é o processo inflamatório. Dúvidas? Perguntas? Então, vamos nessa. Professor. Opa, quem fala? É Laís. Fala, Raiz. Os fatores quimiotáticos, então, eles fazem a convocação de quê? Tem como o senhor repetir? Posso repetir, sim. Fatores quimiotáticos, que são exatamente... Deixa eu até complementar um pouco mais essa frase, Alice, para você. Fatores quimiotáticos são quem? São exatamente o quê? As quebras resultantes das quebras do quê? Das proteínas do complemento. O que eles fazem? Podem convocar, uma das suas funções é o quê? Convocar as células de defesa para onde? Para os sítios inflamatórios. O que é sítio inflamatório? É o local no qual está ocorrendo exatamente o quê? A entrada das bactérias, dos fungos, dos vírus, que precisam ser detidos. Então, eu paro esse processo exatamente fazendo o quê? Com esses fatores quimiotáticos. O que são esses fatores quimiotáticos? São atraentes. A gente pode chamar eles de quimiotáticos ou quimioatraentes. Para quê? Para que as células possam saber onde vão ficar. Pode ser, por exemplo, esse vaso daqui da pele da minha mão. Podia ser, por exemplo, da história do cachorro-quente, que eu falei lá do intestino delgado, lá no jejum, onde você absorve nutrientes. Então, todos esses locais, tá, são exatamente o quê? Locais onde eu posso atrair células para aqueles locais que são células de defesa. E quem que ajuda com isso? São exatamente essas proteínas. E tem mais uma coisa, Laís, que pode complementar sua pergunta aí, que seria o quê? Como é que eles reconhecem isso? Repara que o fagócito tem um ponto exatamente de encaixe do tal do receptor para complemento. Repara lá que você tem lá, complemento e receptor. Exatamente o ponto em que a molécula marca a bactéria, lá de verdinho aqui no desenho central, você também tem um ponto onde ele encaixa na célula para exatamente chamar ela para lá. Ou seja, ela vai ativar a célula. Tanto que isso é verdade, que se você olhar do lado direito, repara quem está ali. Aquela ali com um monte de grânulos, está vendo? Vendo grânulos azuis? Os pontos azuis na célula, onde está escrito degranulação, aquilo ali é o quê? Um basófilo. Aquilo ali exatamente são basófilos ou mastócitos. Sabe para quê? Substâncias vasodilatadoras. Eu vou falar delas jamais, que eu falei um pouco mais atrás, eu vou falar mais dela ainda. São substâncias que vão favorecer, aumentar o poro da membrana, o quê? Dos vasos. Que vaso é esse? É só você olhar para baixo. Repara que a célula maior amarelinha está passando pela parede do vaso. Se você degranular, ou seja, abrir aqueles poros exatamente, o que vai acontecer? Série de substâncias vai o quê? Dilatar a passagem para aquelas células amarelas. Não vai passar uma, não. Vai passar algumas dezenas de milhares por ali. Várias delas vão passar rapidamente lá para dentro. Como é que você sabe disso? É só você olhar para aquela sua mão que você cortou e reparar que rapidinho forma um halo vermelho. Aquele halo vermelho exatamente é o quê? É um processo inflamatório cheio de células. Neutrófilo, monócito, que virou macrófilo, por aí vai. Entendeu, dona Laís? Sim, obrigado. Nada. Alguém mais? Só Laís está com dúvida? Que beleza, Laís. Uma coisa boa. Você não vai precisar nem gastar sua saliva com os outros 21. Todo mundo entendeu tudo. Que coisa boa. Bacana. Vamos nessa. Vamos. Opa!
Cliquei demais, que vai passar. Não, vai passar? Não, vai passar. Opa, passou sim. Voltamos. Pronto. E olha o que eu estava falando com vocês, ó. Inflamação aguda. Por que eu estou falando inflamação aguda, Marcos? Tem crônica? Tem crônica. Eu vou te explicar exatamente depois o que é fase aguda, fase crônica da infecção. São dois processos importantíssimos para a vida de vocês, como profissionais. Vocês entenderem e enxergarem isso. Tanto para resposta celular, resposta de anticorpo, medicamento, tudo, tá? O que você tá vendo ali, um dedão, ó, bacana ali, o dedão do cara inchado, saindo um puizinho do lado. Coisa legal. Tô até vendo a cara de vocês, olhando o quadro. Aquilo ali, simplesmente o pus que você tá vendo saindo do dedo ali do paciente, significa o quê? Ali é como se fosse um cemitério, garotos. Cemitério? É. Ali tá cheio, sabe de quê? Células mortas, células de defesa e bactérias, certamente. Aquele pus, aquilo ali é o resultante exatamente desse embate bactéria e célula de defesa. Então, com isso, acontece isso aí. E a inflamação aguda, vamos dizer assim, ela é a fase inicial desse processo exatamente de quê? De embate. Porque ele é o início exatamente de quê? Dos eventos de resposta imune. Tanto que, vocês já vão aprender uma outra coisa a partir de agora. De agora em diante eu vou começar a usar um termo diferente. Vou dizer que no processo de defesa você tem o quê? A chamada fase aguda, que é a fase inicial, e a fase crônica. Tá? Fase aguda e fase crônica tem importantes diferenças que a gente vai tratar. Uma delas é essa aí que você está vendo. Você tem o quê? A lesão inicial, tá bom? Pode ser causada exatamente por diferentes tipos, até a gente já falou disso. Repara um desenho do meio lá, o cara quebrou lá uma agulha, uma madeira, uma farpa, vamos pensar assim, e rompeu ó, um monte de tecido, vaso, e entrou. Então o cara estava cutucando lá o dedo, foi, quebrou, enfiou uma agulha lá que não devia enfiar, chegou e machucou lá o dedão. Ou então a mulher lá fazendo aquela cutícula, usando aquele material esterilizado igual o nariz delas, e chegou, enterrou lá o alicate lá no dedinho de vocês, garotas. O que aconteceu? Houve inflamação. Por que houve inflamação? Porque exatamente existiam bactérias. Então, com isso, vão haver efeitos no local. Então, isso pode ser por N motivos. Eu estou falando do trauma físico, pode ter sido por químico, queimadura. Queimadura é boa para causar também isso aí, tá bom? Sistema inflamatório. Tanto que você sente dor. A característica da inflamação, que depois eu vou te mostrar, é a dor. Então, queimadura não precisa dizer. Se você lembra como é queimar, você vai saber o que é. E a própria infecção em si, né? Que a gente falou. Aquele cachorro quente que eu comentei com vocês. Pode ser lá aquele Covid, tá? Que certamente vocês não pegaram, que alguém está pegando por aí. Isso é pela via respiratória. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos todos vão fazer com que haja, obviamente, respostas por parte do corpo. Isso é importante porque pode ter um efeito local, como você está vendo aí, no caso que a questão, por exemplo, do pus, que é exatamente a resultante, acontecendo na ponta do dedo do rapaz, da moça aí, ou então pode ser uma via sistêmica. Tipo lá a história, como estava o exemplo bem atual, a questão do Covid-19, né? Via respiratória, o cara sente mal-estar, pode ter, de repente, outros eventos que comprometem, sistema nervoso, sistema digestivo, várias coisas podem haver comprometimento do indivíduo, tá? Tudo isso aí pode fazer com que haja o quê? Vai ocorrer o quê? Em tecidos vascularizados. É aquilo que eu estou tagareando desde o dia que eu conheci vocês. Lembra a história do... Vamos lá de novo, ó. A mão do professor cortou e toda hora ele fala, nossa, toda hora ele toca nesse assunto. Tá lá cortado e tem aquele halo vermelho. Por que tem um halo vermelho? Olha o motivo que está ali na segunda frase. Ocorrer em tecidos vascularizados. Vascularizados para quê? É só olhar do lado direito. Repara o que está ali no número 2 do lado direito. As células, né? Tudo saindo. Lembra da história da diapedese? Passagem. Pode sair o quê? Neutrófilos, mastócitos, os basófilos, que vão ficar nos tecidos. Basófilos, mastócitos para quê? Substância vasodilatadora. Vai abrir exatamente o quê? Os poros do tecido para ver a passagem. Com isso, passagem de quê? Células de defesa. Repara que tem lá no 3 e no 4, cheio de células de defesa lá, ó. Exatamente os neutrófilos, vão ter exatamente o quê? Células que vão querer fazer o processo de destruição. Monócitos que vão virar macrófagos, por aí vai. Tudo isso é para fazer o quê? Os 4 de baixo. Diminuir esse ataque, obviamente, das estruturas patogênicas, você poder destruir isso aí, remover tecidos. Certamente, você tem uma remoção de tecidos.
Tanto que depois tem remoção de tecido, depois eu vou usar um termo com vocês, que é exatamente um reparo. O que é reparo tecidual? É isso aí. Não cortou? Não entrou lá a agulha? Aquela agulha certamente que entrou no seu pé quando você tinha 5 anos, já curou há muito tempo, né? Por quê? Você te retirou lá a agulha, tirou o prego, tirou lá sei lá o quê, lá do caco de vidro lá do seu pé. O que aconteceu? Aquele processo exatamente de cicatrização, fechamento desse tecido. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, tá? Que é a parte final disso aí. Mas tudo isso é para fazer com que haja o quê? O tal do reparo dos tecidos. É um mecanismo muito importante, muito bacana que a gente tem. Ou seja, eu lesiono, destruo como tem aqui, que é a fase inicial, tá bom? Mas depois eu faço um reparo da história aí. E repara uma coisa também, repara, não repara. Vamos lá, nesse desenho, no primeiro desenho, no dedo inchado do rapaz aí. É o que eu falo tanto para vocês. Ah, cortou, fica um halo vermelho. Repara que você tá o quê? Edemaciado, inchado. Por que tá inchado assim? Esse motivo é por causa do mastócito. A tal da substância vasodilatadora faz com que você abra os poros e comece a acumular o quê? Água nos tecidos. Então, o acúmulo de água nos tecidos causa o inchaço. É o que você está vendo no dedo do rapaz aí da moça. Então, com isso, o que acontece? Várias células do sistema de defesa estão indo para aí. Então, com isso, o que vai acontecer? É exatamente o processo de destruição, porque elas estão acessando, obviamente, este local. Perguntinhas? Por que que quando está desinchando, né? Quando está sarando isso, coça tanto? Porque coça tanto? É normal, o prurido só é normal porque está o quê? Repondo células. Você está tendo um fluxo normal ali, vamos dizer, nesse local. Então, com isso, após a inflamação, você tem o quê? Uma parte que a gente chama de reparo tecidual. O reparo tecidual, exatamente, você ter o quê? Uma reposição celular. E, às vezes, dá essa sensação de prurido, que a gente chama de coceira, em função disso. É apenas uma sensação. É normal, devido à circulação e vários outros. Aí vem um dos mecanismos mais famosos, exatamente ligados à imunidade e patologia, a história do processo inflamatório. Se vocês lembrarem bem, quando a gente se conheceu lá na nossa sala de aula, e depois eu comentei isso, eu falei assim, meninos, para dar uma resposta para vocês, acho que ou então vocês me perguntaram, eu não me lembro mais, mas o que é inflamação, professor? Olha, não seria uma resposta única, seria exatamente até como está aí os nossos amiguinhos aí, ó. Repara, você tem o calor do local, tanto que você corta, você repara, quando você dá 1 ou 2 minutos, você encosta o dedo, nossa, tá quente. E fica quente por quê? Começou a ficar vermelho também, né? Ficar quente e vermelho. Por quê? Tá começando a aumentar a circulação. Então, a circulação levando o quê? Mais sangue para o local. E se você lembrar do slide anterior, a gente está falando exatamente de quê? De vascularização. Isso é muito importante. Tumefação. É exatamente o nosso amiguinho que está no meio, ó, grandão. Ou seja, inchaço. O inchaço do local significa o quê? Tumefar. Tumefar é exatamente disso, tá? É um termo grego, tumefaciens. Então, com isso, o que acontece? Ele incha, aumenta. E, é claro, a boa e velha dor. Ou seja, você vai sentir uma dor no local. Para depois você ter o tal do reparo. Tudo isso tá no processo aí para você fazer a tal da, vamos dizer dessa maneira, essa tal de reposição tecidual. Exatamente o quê? Essa estruturação que você tem nisso aí. Tanto que você nota o seguinte, olha lá o tecido normal. Troquei de lado, estou lá no 15. Repara, você tem lá os vasos normais, mas daqui a pouco, olha o que acontece. Na inflamação aguda, você tem exatamente uma dilatação das arteríolas, ou seja, são pequenos vasos. E olha o que está acontecendo ali. Repara que você só tem 2, 4, 5 células. Essas 5 células que tem ali, o que acontece com elas? Elas exatamente estão o quê? Aumentando sua quantidade. Repara que você tem muito mais células exatamente naquele local. Ou seja, começa a aumentar o assédio, o acesso das células aonde? Dos vasos para os tecidos. Por isso que você está tendo exatamente o quê? A passagem de quê? De várias células vindas exatamente dos vasos sanguíneos em direção a quê? Aos tecidos. E por que isso acontece, garotos? Porque exatamente você vai ter o processo
onde eu vou poder fazer o quê? Fazer a questão do ataque às bactérias, exatamente uma migração, por exemplo, no caso aí, da sua direita, você está vendo os neutrófilos indo para lá. Então, vai ter uma expansão desses vasos, a dilatação dos vasos, permitindo exatamente que o quê? Saiam cada vez o quê? Um maior volume de células. E isso é muito importante, porque vai acontecer agora isso aqui. Isso, na época, eu não expliquei para vocês, porque não estava aparecendo no desenho. Mas lembra que eu estou falando toda hora uma palavra? Eu falei para vocês, olha, as células estão fazendo diapedese. Diapedese nada mais é do que o quê? Pedese vem exatamente de podos, de andar. E exatamente, olha o que está acontecendo ali. Vem o leucócito, ele simplesmente ele vai aderindo ao vaso. O que vocês estão vendo aí, tá? Olha para o leucócito à tua esquerda. Ele está acontecendo o quê? Está no vaso sanguíneo. E repara, pensa numa coisa, você está numa autoestrada, está lá com aquele carro em alta velocidade. Para você poder parar lá no acostamento, você precisa o quê? Frear o carro. Precisa exatamente parar, diminuir a velocidade desse carro. Então, o que acontece para você diminuir a velocidade desse carro? Você tem que usar os freios, né? Senão o carro vai embora. Ah, eu quero parar aqui. Se você quiser só parar... Opa, eu troquei, perdão. Se você quiser só parar, o que vai acontecer? Ele não para, né? Porque você quer pare carro. Não, você tem que usar um sistema de frenagem. Olha que exatamente tua célula tem um sistema de freio. Olha o que tem lá em cima, ó. Uma série de proteínas. Principalmente uma que está ali escrita, chamada integrina. A integrina ajuda exatamente o quê? A célula a fazer o... Lembra que eu usei um termo chamado ancoragem? Agora aqui fica perfeito esse termo. Pensa que esse vaso está o quê? Com sangue em alta velocidade. Na parte que você está vendo branca, mais embaixo, mais na base, é o tecido. Em cima é o vaso sanguíneo. Olha o que está acontecendo. Primeiro, a célula vem vindo, usa a integrina exatamente para encaixar o quê? Em locais. É como se fosse pontos para encaixar a âncora. A tal integrina encaixa em proteínas. Olha quem está ali, uma tal de P-selectina e E-selectina. São proteínas que exatamente favorecem o quê? A tal da ancoragem. Permitem que haja o quê? Pontos de ancoramento para exatamente que haja ligação. Então a célula é como se estivesse rolando. Por isso que você usa na primeira fase, olha lá em cima do slide, rolamento. É como se viesse uma... Vamos lá de novo, meu bom e velho globo que está aqui. Fiel. Vamos dizer que isso aqui é o leucócito. Está rolando, rolando. Ah, e agora o leucócito não era vírus? Pois é, agora virou leucócito. Então, com isso ele veio rolando pelo vaso sanguíneo por cima e parou. Parou por quê? Ele fixou, ele ancorou. Vou até usar o suporte do globinho aqui, ó. Pronto, ó. Como se estivesse aqui no globo, ó. Ancorado, ó. Não sai mais, ó, rodando o globo. Não sai mais, porque está ancorado. Por aqui e por aqui. Mas ali, ó, você está vendo exatamente o quê? Só embaixo. A tal da P e da S-selectina. Então, com isso, ó, estou tentando tirar ele daqui, não consigo mais. É o que você vai ver mais à frente, ó. Ativação das integrinas pelas quimiocinas. Aí, de novo, lembra que a gente falou lá atrás, ativação de células. Eu falei de uma série de moléculas chamadas de citocinas e quimiocinas. Elas ajudam aí também, vários tipos delas, a fazer com que haja esse encaixe do leucócito. E ali, ó, inclusive, ó, uma proteína bacteriana. Repara, tá vendo lá, Fernando? O proteano glicano, exatamente das bactérias, ajuda também nesse processo, se já tiver bactéria por aí. Você tem o quê? Uma grande afinidade. Porque simplesmente é tão grande, ó. Vou voltar de novo pro globo. Ó, tô rodando o globo não sai daqui. Porque tá ancorado. Ups, quebrei meu globo. E aí o que acontece? Simplesmente esse ponto ajuda o quê? A questão da fixação. Então isso é importante porque vai ajudar que haja certamente o quê? Um ancoramento do quê? Da base da estrutura. Então com isso, você vai permitir o quê? Que a célula não mais fique rolando, rodando aí, até chegar sem fim, ao longo do vaso. Repara que ela vai rolando e vai parando. Olha ela parando. Ativação das integrinas, depois você tem uma adesão estável, da estabilidade. Parou. Na hora que ela para, ó, ela começa a migrar. E repara que, inclusive, ela usa o quê? Receptores específicos. Olha os receptores que eu estou falando, são exatamente o quê? O CD31. Aquele CD que você falou, grupo de diferenciação, isso mesmo. Tem proteína específica para o quê? Para a fixação da tal da célula, o tal do PECAM. Ele ajuda a célula a fixar no vaso,
na base do vaso, ele começa a passar. É a tal da diapedese. E aí ele vai para dentro o quê? Da estrutura do tecido. Por isso que você vai fazendo com que haja o quê? Ligação com a quê? Fibrina e fibronectina. Foi você, Rose, que está me perguntando a história de coçar, não sei o quê, ainda agora? Isso. Isso. Olha o motivo aí, olha para ela. Fibrina e fibronectina, são exatamente proteínas que são formadas. Você faz a reposição exatamente, começa a preparar para o reparo. Note uma coisa, que na hora que você tem o corte, com o passar do tempo, ele começa a fechar, começa a ligar. Não demora nem tanto tempo. Às vezes você olha que no final do dia já está inflamado, está doendo, mas ele começa a ter aquele fechamento, exatamente por causa dessas proteínas que estão aí. Fibrina e fibronectina vão ser proteínas que vão se juntar aí. Elas não são nem tão específicas disso, tá, meninos? Tem uma outra que vai ser mais importante, que vocês vão aprender lá em morfotegumental. Não, morfotegumentar. E aí vocês não vão esquecer de mim, um tal de fibroblasto. O fibroblasto é ótimo para isso. É uma célula que pertence exatamente ao tegumento, a pele, que vai ajudar exatamente essa reposição. Não é só o tegumento, ele vai ter em vários lugares, mas só que é importante para essa produção exatamente de proteínas de conexão que estão ali. Então, com isso, ele começa a trabalhar a célula de defesa, né, porque ela entrou, e olha o que ela está fazendo lá do outro lado, o tal da interleucina 1 e um tal de TNF. Mais uma sigla na vida de vocês. Ah, que bom, tô feliz da vida, vou aprender mais uma. Pois é, o tal do TNF nada mais é do que o quê, garotos? É o processo onde você tem o que? O chamado, esse TNF significa essa sigla, fator de necrose tumoral. E ele causa necrose? Não. É um fator exatamente de defesa. Muito importante, que depois eu vou te contar alguns eventos. Um desses eventos, junto com o IL-1, que é interleucina 1, sabe o que é? É o tal do fator quimiotático. Que a Laís estava me perguntando a definição, é isso aí. Isso é outro fator quimiotático. Eu chamo mais células. É óbvio, é só você lembrar de novo do machucado. Poxa, Marcos, lá com menos de 5 minutos já está vermelho ao redor, inchado. Adivinha por quê? É a quantidade de substâncias que estão sendo chamadas para ali. Então, com isso, eu consigo fazer uma convocação de células por aí. E aí vocês vão me perguntar, pô, professor, isso é importante? Demais! Eu diria, como professor de imunologia, é um dos eventos mais importantes para começar a informação. Demais! Muito importante. Isso é importante vocês saberem, porque exatamente é como a célula chega, porque pensa uma coisa, o sangue está em alta velocidade. Você fica pensando, poxa, a célula chega, se agarra lá com um bracinho e entra na marra? Não, ela tem processos todos de adesão, que são muito importantes exatamente em virtude disso aí. Perguntas? Nada? Então pronto, tá fácil demais, professor. Toca o barco, então vamos nessa. Repara lá, ó. Isso aqui é a cara também de resposta inflamatória. Olha uma coisa lá que está aumentando, neutrófilos. Se a gente está falando, por exemplo, da questão exatamente de defesas bacterianas, os neutrófilos saem o quê? Lá do quê? De números muito baixos para aumentarem. Como é que é mesmo o nome de aumento de neutrófilos, meninas? Eu esqueci. Deu um branco agora. Me conta aí. Como é que se chama? Hein, garotos? Sou todo ouvidos. Só vai ser um pouquinho aqui que eu vou fazer uma coisa aqui, mas estou ouvindo vocês. Seria neutrocitose? Exatamente, graças a Deus, não tinha ninguém, alguém não estava dormindo na hora que eu falei isso. Isso seria, não, com certeza, muito obrigado. Neutrocitose, tá? E por que neutrocitose? Por que ela está falando isso? Porque exatamente ocorre um aumento da quantidade de células no local. Ah, mas como é que você sabe isso? Você adivinhou? Não, é só oleográfico. Repara como ele está crescendo, está aumentando, até em virtude disso, porque é muito importante. Esse processo exatamente de neutrocitose faz com que eu tenha mais neutrófilos para aquela região. Consequentemente, permite o quê? Que eu tenha mais células de defesa. E olha quem vai aumentando junto os tais monócitos. E, de novo, meninos, deu um branco, acho que é o final de semana. O que é monócito? Ele é uma célula inativa, que vira o quê mesmo, garotos? Me contem aí. O que os monócitos viram? Se transformam? O que o monócito se transforma, senhores? Monócito é uma forma inativa circulante. Oi?
Fala. Macrófagos. Do que, menina? Fala de novo. Macrófagos. Macrófago, concordo com minha amiga, exatamente. Macrófago, célula ativa, né? Por isso que, ó, macrófago entra em ação, é o tal do APC, célula apresentadora, e olha o que está acontecendo, olha o tempo embaixo. De 0 a 48 horas, 2 diazinhos só, 2 diazinhos só. Repara como isso é rápido. E olha quem está aumentando ali, logo do lado. Se vocês lembrarem lá nas nossas últimas aulas, eu falei da célula T, que daqui a pouco eu vou falar muito dela. Repare que a célula T é um processo exatamente responsável pela convocação da memória, o quê? Adaptativa. É hora de eu chamar células mais específicas. Por isso que o linfócito T está aumentando. E repara, o monócito fica um pouquinho mais baixo com isso aí, porque outras células podem vir a ativar. Porque às vezes o próprio linfócito T chama mais células para isso. Por isso que daqui a pouco eu estou saindo da chamada fase aguda. Essa fase inicial sempre é conhecida como fase aguda. Fase exatamente que é o quê? O início da infecção. Por isso que é migração leucocitária. Migração exatamente de células. E aí repara só, várias estruturas, várias produções, vamos chamar de substâncias, estão exatamente entrando em ação. E esse slide é bem interessante em função disso aí. Repara lá, celularmente falando, olha o que tem de mediadores lá. Histamina, serotonina, enzimas lisossomais. Traduzindo, enzimas de gestão exatamente de bactérias, processos. Serotonina é o ativo, a serotonina ela tem um papel muito interessante. Por quê? Ela é um mecanismo onde ela acelera a circulação, vários eventos que você tem aqui no organismo. Então eu posso aumentar isso aí. Histamina seria exatamente para você ter o quê? Dentro dos mastócitos, basófilos e ligados a plaquetas. Mastócitos e basófilos é porque essas substâncias vasodilatadoras, tá? Então favorece exatamente o quê? Essa abertura dos poros dos vasos para que haja passagem. A serotonina vai ter um papel junto às plaquetas. Por quê? Lembra da história da coagulação? Lembra o seguinte, cortei minha mão, mas está sangrando, está saindo muito sangue. Ah, mas o processo não vai fechar? Vai. Quem vai aumentar exatamente o acesso de plaquetas é a serotonina. Deus, enzimas lisossomais é aquele papo todo de fagocitose que eu disse para vocês. Opsonização, que acelera essa fagocitose. Tudo isso está ligado exatamente ao quê? Neutrófilos e macrófagos, tá? Que a minha amiga estava me falando agora aí. Depois, você tem síntese imediata de quê? Várias substâncias que são o quê? Convocadoras, então são exatamente fatores ligados a processos inflamatórios. Essas substâncias eu não vou entrar muito em detalhes, não. Ela, quem vai falar para vocês, é o professor de farmacologia de vocês. Prostaglandinas, leucotrienos, são o quê? São estruturas, tá? São moléculas, vamos chamar assim, que são exatamente produzidas pelo quê? Lembre-se da célula. Você está lá com a sua célula, lá vou arrumar mais uma coisa para virar uma célula. Estou aqui com o meu rolinho aqui de durex. Aí você tem aqui nossa célula, ó, membrana, citoplasma aqui, ó, e o núcleo aqui. Estou arrumando um núcleo para ela, uma borracha aqui, ó, estou virando o núcleo. Pronto. Essa célula, toda vez que você atinge a membrana, é o tal do corte que você fez aqui, é como se fosse o que liberasse sinalizadores. Pensa o seguinte, se você de repente está aí sentado, conversando comigo, daqui a pouco você pega uma tesoura e corta, você sente a dor, não é isso? Porque exatamente você rompeu a membrana e essa membrana faz com que o quê? Libere substâncias que disparem mecanismos exatamente para o cérebro que você identifica como dor. São exatamente o que? A questão das prostaglandinas e leucotrienos. Vão ser importantes no mecanismo inflamatório. Inclusive, são elas, garotos, que são inibidas quando você toma um anti-inflamatório. Como? Isso fica um papo lá para o pessoal de farmacologia. Infelizmente, a gente não tem como falar isso agora. Mas são eventos muito bacanas, importantes dentro de bioquímica, tá? Você entender exatamente como funciona o anti-inflamatório. Os sistemas de anti-inflamatório, de bloqueio de anti-inflamatório, envolvem muito essas substâncias aí. Porque se você bloquear a dor, certamente é um dos processos do qual o anti-inflamatório entra em ação. Todos os leucócitos têm isso aí, tá? Então eles participam disso muito ativamente. Fatores de ativação de plaquetas, para que haja coagulação. Espécies ativas de oxigênio, que a gente estava falando agora, e óxido nítrico, são o quê? Aquelas espécies que você tem exatamente o quê? Dentro de células, para destruir o quê? Bactérias, por exemplo. Lembra? Oxigênio
oxigênio molecular, o O, OH, hidroxila, todos eles permitem essas instruções. E citocinas, outra estrela da festa, várias delas convocam vários exatamente o quê? Desses processos celulares, tá? Então, com isso, eu consigo ativar, obviamente, o quê? Vários tipos celulares em virtude disso. Depois, lá no plasma, você vai ter o quê? Proveniente do fígado, que eu contei para vocês. Vários fatores ligados ao quê? Tanto ao complemento como à coagulação. Parou. Na coagulação, tá? Tem alguns que vocês vão aprender aí, vem mais biomedicina, que vai ter hematologia. Então, vocês vão ter outras coisas que vocês vão aprender lá. Um deles, esses fatores estão ali. Os fatores 12 e o fator que é chamado fator de Hagman. Ele é um fator no qual é importante exatamente para o quê? A parte final, a toda a fibrinólise. O fibrinogênio, a proteína, virar fibrina. Aquele mecanismo de coagulação que eu te expliquei anteriormente. E depois, é claro, várias proteínas. Olha uma coisa interessante que está ali, que me perguntou, deixa eu me ver. Eu acho que foi Laís, não me lembro se foi Laís, não vou ter dúvida. Mas vamos lá. Você me perguntou o seguinte: Marcos, aquele processo daquelas proteínas, tá? Que são chamados de fatores quimiotáticos, são exatamente o que também? Agora eu estou complementando sua pergunta. São chamadas com aquele nome ali, anafilatoxinas. O que são anafilatoxinas? São exatamente os fatores quimiotáticos. Você conhece elas exatamente em imunologia como anafilatoxinas. Ah, mas já ouvi falar que tem umas tais de anafilatoxina lá no amendoim, que intoxica o indivíduo. Essas são outras. Tá? Então, tem bactérias que produzem anafilatoxina. Vocês vão escutar isso em microbiologia. Tanto nutrição, né, que vai ser bom, porque eu estou falando de um alimento, né? Então, quando você tem bactérias lá, ela produz esse tipo exatamente de toxina, tá? E tem, obviamente, aqui como anafilatoxina, as substâncias, as proteínas ligadas ao quê? Ao processo de, é claro, de ativação, de convocação de outros tipos celulares. E, é claro, o tal do por que está C5b-C9? Aquele 5b9 é o complexo de ataque que a gente... Ah, sim, tem outra coisa importante. Vamos lá. Lembra para vocês que eu falei que forma um tubo? Esse tubo, tá? Deixa eu até botar aqui, bem grandão para vocês, ó. Ele vai formar uma sigla que você vai ver em tudo quanto é santo livro. Ele se chama isso aqui, ó. Estão lendo aí? Ops, aqui, pronto. Aqui. Peraí, deixa eu ajeitar. É um saco essa distância. Aqui, pronto. Estão vendo que eu estou botando aqui na minha mão? Peraí. Se eu conseguir parar, né? Peraí. Mais ou menos, mas já deu para Mais ver. ou menos, exatamente. Considero também que é mais ou menos. Que nem eu estou lendo. Então, deixa eu ajeitar. Pronto. E vamos fazer um pouco mais grosso. Por que você está se dando esse trabalho, Marcos? Porque isso aqui é importante a beça. Pronto, assim, assim e assim. As mulheres nunca mais vão esquecer disso aqui. Os homens vão aprender quando as namoradas pedirem. Vamos lá. Pronto. Melhorou? Tá enxergando? O que está escrito? Tá ótimo. MAC. Aí você lembra de quem, né? Maquiagem, né? Pois é. MAC. Esse aqui não é um MAC de maquiagem. Esse aqui é o complexo de ataque à membrana. Complexo de ataque à membrana é exatamente o tubo. É o tal do C9 que eu falei. É o tubo exatamente aonde? Lá na membrana celular. Isso é o MAC. Complexo de ataque à membrana. Então, esse tal de complexo de ataque à membrana vai fazer com que haja o quê? A passagem de líquidos do meio externo para o meio interno. E lá se foi, obviamente, o quê? O fundo, a estrutura da sua célula. Deixa eu só começar uma coisa, que vai ser importante, que é bom que eu já adianto para a próxima aula. Tem mais? Claro que tem mais, sempre tem mais. Se eu tivesse lá na sala, eu já trocava rapidinho, mas aqui tem todo um processo, tem toda uma coisa. Dizer que eu acabei de falar, querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, dizer realmente está muito fácil o assunto, graças a Deus, professor, coisa boa. Tá descendo igual água, por isso que eu não falo nada. Sobre o processo sobre o anti-inflamatório,
Isso pode ser feito antecipadamente, tipo, às vezes você tem um corte, alguma coisa, e não inflama ou cicatriza muito rápido. Isso pode ser feito, né, com medicamentos, alguma coisa que você toma antes, um suplemento, algo assim, ou isso não tem muito a ver, ou só acontece Não no tem muito a momento ver, não. mesmo? Não tem muito a ver, não. Às vezes o processo, por si só, ele é mais, vamos dizer dessa maneira, ele é mais eficiente em alguns indivíduos, tá? Então, com isso, esse processo, por ser eficiente, faz com que você tenha o quê? Uma facilidade apenas para reposição celular, vamos dizer dessa maneira. Mas, o que mais importa, o que é mais interessante nisso, é que essas variáveis, obviamente, você pode, às vezes, em função do grau também, porque é uma coisa você cortar o dedo e ter uma queimadura no seu braço inteiro. São coisas bem diferentes, mas ambos têm uma coisa em comum, são processos inflamatórios. Então, tudo vai depender do grau, obviamente, de agressão, de injúria que você vai ter nessa célula. Seria isso mais, Rosi. Uhum. Ok? Então, vamos lá. Ok. Tudo isso que eu estou te falando, agora é para o quê? Minha resposta, digamos assim, inata, não deu certo, professor. E agora? O que eu faço? Vamos partir para a segunda defesa, né? A gente não vai ficar na mão por causa disso. Não tem problema, vamos resolver essa história. Como é que eu resolvo? Resposta imune adquirida. E aí vem as estrelas da festa, que a gente sempre fala que são as estrelas exatamente de imunologia. Linfócitos T e B e anticorpos, tá? Que é claro, a gente não vai poder falar tudo hoje, mas quero só falar um pedacinho para vocês. Lembre-se o seguinte, que eu tinha lá a imunidade humoral, essa imunidade, obviamente, humoral, tá? Tem alguns eventos que eu vou depender o quê? Do tal do anticorpo. Mas para você poder ter anticorpo, você precisa de uma coisa muito importante, que a gente também comentou naqueles hemogramas passados, que é a questão exatamente do tal do linfócito B de bola. O que o linfócito B de bola faz? Ele consegue simplesmente o quê? Produzir os tais anticorpos, as tais imunoglobulinas, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Isso tudo vai depender exatamente de algumas coisas para que haja essa resposta. Repara embaixo, que vou até tirar minha imagem daqui, para ele abrir um pouco mais, pronto. Repara aqui embaixo, tem uma coisa interessante que está acontecendo. Lembra lá nos outros, na imunidade inata, que eu falei de resposta inata e apareceu horas? Olha o que tem ali quando você fala em questão da imunidade celular, tá, de células, e humoral, que é a imunidade onde envolve anticorpos. Repara que tem dias. E aí é que vem a grande questão. Para você ter essa resposta eficiente, tá, em relação exatamente ao quê? A própria imunidade humoral, produção de anticorpos, você precisa o quê? De alguns dias para que esses anticorpos entrem em ação. Ah, mas eles nunca trabalham? Trabalham. Vão estar lá. E é aí que vai entrar uma particularidade que foi, eu acho que foi Fernanda. Foi Fernanda? Não, foi... Acho que uma de vocês me perguntaram isso. Marcos, a formação, a estrutura do anticorpo sempre é aquela de Y, que inclusive está em cima do linfócito B? Aí que vai ter uma coisa bem legal que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que essa molécula, que tem em cima do linfócito B, ela tem é um tipo que a gente chama o quê? De monomérica. Por que monômero? Porque a gente usa esse termo. Porque é uma, tá? E esse é a cara exatamente de uma molécula que a gente vai chamar de IgG daqui a pouco. Tem uma outra que não é um monômero, que é uma só. Ela é um pentâmero. O pentâmero são 5 dessas juntas, tá? São 5 dessas exatamente fazendo o quê? É como se estivessem fazendo um círculo. São 5 dessas com bracinhos, 5 Ys, exatamente ao redor de uma estrutura. Isso a gente vai chamar daqui a pouco de IgM, tá? E você vai ver que esse tal de IgM exatamente está envolvido com o quê? Com as fases exatamente iniciais. A chamada o quê? Resposta mais rápida. Exatamente o quê? A fase inflamatória, o início da inflamação. Então você vai ter lá o IgM, tá? Que daqui a pouco eu vou te contar o que ela é, que é o chamado pentâmero. Por que pentâmero? Porque tem 5 desses Y, vocês vão ver exatamente o quê? Uma do lado da outra, formando exatamente um bracinho, vários bracinhos assim. E esses Y, tá, vão ter uma importância no sistema imune. Já o IgG vai ser uma só. Ou então, às vezes, pode ter duas. Ser um monômero, uma, ou duas, dímero. Monômero ou dímero.
Vou te dar detalhes, não fica com você assustado, não. Eu estou até vendo de vocês que a gente vai resolver isso aí já já. Lembre-se que essa resposta imune adaptativa depende o quê? De exposição. É claro, eu preciso ter a exposição do indivíduo a esses eventos para que você tenha essa resposta de anticorpos. Senão você não tem. Lembre-se que isso vai aumentar com o quê? Exposições posteriores. Sabe o que exatamente é isso aí? Quando a gente fala, vacinas. Isso é a cara de vacina, por exemplo. Ah, mas isso acontece depois também do dia a dia? Acontece. Se você pegar uma salmonela, por exemplo, infecção intestinal, lá quando você tinha lá 10 anos de idade, você pode estar certo. Quando você for reinfectado, você vai encontrar algum alimento com algum problema lá com 30, com 20 ou 30 anos de idade, não sei, alguma coisa mais posterior, você vai ter uma resposta nisso aí. Então, com isso, essa magnitude de resposta certamente vai ser o quê? Mais elevada. Isso tudo vai depender de uma coisa importantíssima na hora que a gente começar a falar de anticorpo e, é claro, falar de imunidade celular e humoral. É a chamada especificidade, diversidade, especialização e memória. Tudo isso aí, garotos, depende desse gráfico que está aí embaixo, aí mostrando dias. Você não tem especificidade exatamente? Lembra da história de eu falar o quê? Você não tem um anticorpo só para uma bactéria. Você tem vários anticorpos ligados ao quê? Em cima da bactéria. Por isso naquele desenho tinha pelo menos lá uns 5 ao redor dela. Diversidade é porque eu tenho o quê? Vários tipos diferentes. Eu posso, de repente, numa bactéria só, numa estrutura só, tipo aqui de novo, lá vem meu globo. Aqui, ó. Ter vários anticorpos ligados aqui ao longo dele. Virou de novo uma bactéria. Então, com isso, ó, você tem vários anticorpos aqui ligados. Mas aqueles Y, para você poder enxergar, ligados aqui ao redor do quê? Do agente patogênico. Você vai ter especialização exatamente por esse motivo. Ela se torna específica para isso. Memória é a vacina, por exemplo. Vacina que é a melhor forma. Ah, você tem memória também para outros eventos ao longo do tempo? Claro que tem. Aquela agulha que entrou lá na sua mão e inflamou, pode estar certo. Você vai ter uma memória celular para aqueles agentes infecciosos. E por aí vai. Então, o processo exatamente da imunidade adaptativa tem esses termos que são importantíssimos para ela. Especificidade, diversidade, especialização e memória. Por quê? Tudo isso depois eu vou contar com mais detalhes na próxima aula. Dúvidas, meninos? Perguntas, garotos? Digam-me. Tudo fácil demais, tudo light, tá tudo bem. Estão vivos? Estão aí. Ainda tem 21 aí. Fala, garotos, tá tudo bem? Posso dar por encerrada a minha aula, então? Tudo certinho? Tudo bem. Então, tudo bem. Ok. Então, garotos, lembrem-se, tem exercícios a serem feitos. Divirtam-se. Vão ler lá as atividades. Aguardo a vocês. Lembrem-se, aquele timer que está lá, ele é cruel. Chegou na data, no dia que eu botei lá, no horário, ele trava. Não é igual o AVA, não. Ah, ele vai conseguir... Não tem conversa. Travou, fez. Se não fez, fica para a próxima. Ok? Professor? Fala. Bom dia. Bom dia. A segunda atividade, ela só pode ser feita em grupo, né? Exatamente. Não tem como fazer de forma diferente. É com vocês. Tranquilo. Se juntem nos grupos de WhatsApp, de grupo do Dia das Mães, no grupo de Estamos Juntos em Imunologia, qualquer coisa do gênero, e trabalhem. Se juntem para fazer. O sistema... E quem não participa de grupo fica com... Não faz? Não, quem não faz? Por esse motivo que tem 21 pessoas que estão aí agora, nesse instante. É hora de, exatamente, na hora que eu sair dessa sala, você continua... É que tá falando junto comigo, não estou entendendo nada. Deixa eu desligar o microfone. Pronto. É hora, exatamente, Rose, de você convocar um dos 21, tipo Andrés, Antônio, Bianca, Carvalho, Catarine, Daniele, Davidson, Emily, Érica, Fabiano Lopes, Fabiana, Felipe, Jonathan, Kelly Nunes, Kelly Freitas, Larissa, Laís, Lohana, Luana, Romário, Samara. Você tem 20 pessoas para você falar nesse instante e chamá-las e entrar em contato. É com vocês. Isso é o nome mesmo. Só quero meu trabalho no dia exatamente desse que está solicitado.
ponto. Essa desculpa de, eu não conversei, tá todo mundo aí. Eu não vou me meter nessa história. Bye, bye para vocês. Um bom dia, excelente dia para vocês, senhores. Tchau, bom dia.